um profissional cai nesse erro de aceitar uma contraproposta, a gente fala que aquele vínculo invisível de confiança entre empregado e empregador se quebra, né? Então, essa pessoa sempre vai ficar marcada, mesmo de uma forma velada, que foi aquela pessoa que colocou a empresa contra a parede, né? Que realmente ficou por um movimento de ter forçado uma situação, né? Então, imagina que no momento mais para frente, que tenha que acontecer algum tipo de corte, ou que tem que escolher uma pessoa em detrimento à outra, aquela pessoa que teve um histórico de ter aceitado uma contraproposta, com certeza larga atrás os outros colaboradores. Então, respondendo a pergunta, com certeza abala, sim, esse vínculo com o atual empregador. E abala também o relacionamento com a equipe, né? Porque eu fico imaginando assim, um grupo de pessoas que trabalham juntos e tal, e uma foi lá, pediu demissão, recebeu um aumento de salário, ela é a única que tem um salário diferente junto da equipe, né? Exatamente. Não, e é muito perigoso você ser inflacionado em relação ao seu time, né? Exatamente o que foi falado aqui. Numa primeira oportunidade de alguma pessoa sair do time, né, no momento em que o time já está mais organizado em termos de trabalho, vai ser ela que vai sair. E a pessoa também, depois de passado o momento ali de ela ter aceitado a contraproposta, ela não vai mais se sentir confortável. Ela já se viu fora de lá. Né? Então, até as pesquisas mostram que depois de alguns meses essa pessoa vai voltar a procurar trabalho ou até vai querer voltar a procurar aquele antigo empregador que fez a proposta para ele. Exatamente. Né? Vou aproveitar que a Carol já citou aqui, a gente fez uma pesquisa sobre esse tema e mostra que, assim, dos 85% dos profissionais que iam sair da empresa, mas aceitaram ficar por conta de uma contraproposta, eles acabam saindo 6 meses depois, ou porque eles são demitidos, ou por vontade própria, que tem essa questão da perda de confiança, numa necessidade de um corte, ele está inflacionado, ele é o primeiro a sair, né, e, de repente, se o motivo para ele sair não era só salarial, ele não vai querer ficar 6 meses depois. O que mudou para ele, né? O salário a gente incorpora, né? Exatamente. Então, não é só isso. E fala também, assim, que metade das pessoas que aceitam permanecer no emprego já recomeça uma busca por outro trabalho cerca de 90 dias depois. Então, é isso. O motivo vai além mesmo de salário, eu até colocaria outro ponto, Patrícia, que é a questão de promessas, né? Às vezes, numa contraproposta, a empresa, no desespero de manter aquele profissional, acaba prometendo mundos e fundos, né? Seja um aumento salarial, desde uma promoção, desde uma expatriação, desde um novo projeto, desde o que for, mas a gente sabe que aquilo, às vezes, foi no calor do momento de reter o profissional, né? E a gente sabe que em muitas empresas não depende só de uma pessoa prometer aquilo, né? Depende de N fatores para aquilo se concretizar. Então, acaba realmente gerando até uma frustração no momento daquela contraproposta, seja financeira, seja de oportunidade, seja lá do que for, realmente se materializar. Sim, eu recebi uma pergunta aqui, que ela fala que ela recebeu uma contraproposta muito atrativa do atual empregador, que além de mudança do escopo de trabalho, que era o principal motivo do descontentamento dela. Então, assim, a proposta salarial é atrativa e muda o escopo de trabalho. Ela pergunta se ela deve aceitar. Não, a proposta nunca é um bom negócio para ninguém, né? Porque basicamente ele até está resolvendo a princípio o seu problema, que foi a primeira coisa que estava desmotivando você na sua função atual, né? Mas que é a sinalização que ele está passando para você? Que quando você tiver um próximo descontentamento, será que você vai ter que, de novo, ir com uma outra oportunidade em mãos para ele fazer alguma mudança? Não é uma cultura muito interessante para vocês trabalhar, né? Então, realmente ficou muito uma situação forçada, né? Ele está te dando um escopo diferenciado porque você chegou com uma proposta na mão. Então, quer dizer que chegar com uma outra proposta para ele poder resolver aquele problema de novo? Eu acho que não é muito inteligente. Acaba sempre tapando esse buraco, Exatamente. né? É sempre assim e aí vira... Exatamente. Não fica sustentável de seguir. Bom, gente, como eu falei no início, eu estou conversando aqui hoje com o Danilo Hayakawa, Carolina Cabral, sobre contraproposta. Você que está chegando agora, a gente ainda tem mais uns minutinhos para conversar. Manda a sua pergunta, conta a sua história, se já teve alguma experiência nesse sentido, como é que foi isso para você? E manda suas questões aqui pra gente, tá bom? Eu tenho aqui uma questão do Ricardo Farias. Ele acha, ele está de acordo com tudo isso que vocês falaram, que ele não considera ético dar esse passo atrás, principalmente depois que você já aceitou um compromisso com uma nova empresa, né? Então, ele até coloca que a análise precisa ser muito bem feita, pois você tomou até um tempo precioso de outras pessoas e até o seu no processo de seleção. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, como é que fica a imagem desse profissional no mercado, na outra empresa que já tinha chamado ele para trabalhar, como é que é isso?
O networking, sem dúvida, é algo cada vez mais falado e cada vez mais importante, né? O mercado se fala, as pessoas se conhecem, a gente não imagina o quanto o networking é importante no momento de fazer negócios, no momento de contratar pessoas para o seu time depois, né? Então, assim, o momento em que você decide participar de um processo seletivo é o momento em que a pessoa tem que ter uma reflexão. Puxa, o que realmente está me desmotivando no meu trabalho hoje? E eu estou realmente aberta ao mercado? Esse é o momento certo da gente pensar sobre, puxa, será que essa empresa fizesse alguma coisa para me reter? E será que daí não é o momento de bater um papo com a empresa antes de começar a participar de um processo seletivo, né? Depois do processo seletivo, não é só o tempo tomado da empresa que está querendo te contratar. É o seu tempo, é o desgaste emocional. Para uma entrevista, você vai se preparar. Então, não é só o tempo que você está lá na entrevista, né? É o tempo que você está refletindo daquilo que você vai falar, daquilo que você vai se preparar, do que você vai falar na empresa para você estar ausente. Então, tem todo um desgaste emocional, né? Então, quando isso é pensado antes de um processo seletivo, tudo funciona, né? Você pode ter uma reunião de feedback com o seu atual gestor para conversar sobre próximos passos para você na empresa, né? A partir do momento que você entrou num processo seletivo e deixou claro para o empregador quanto seria uma remuneração que te satisfaria, qual seria a condição de trabalho que te satisfaria, aí eu acho que é o momento de crescer a segurança, né? Para que chegue no momento de proposta e você realmente esteja seguro. Acabou de chegar aqui uma pergunta da Luana. Ela fala assim, e quando a empresa ela tem a política de só promover quando vê uma carta proposta de outra empresa? Ela pergunta se ela pode utilizar essa prática que é conhecida na empresa dela, por exemplo, para procurar uma outra empresa e tentar uma promoção onde ela está. Porque ela falou que ela gosta de onde ela está, só que ela está preocupada com a estagnação da carreira dela. Eu acho que é tudo isso que a gente falou, né? É uma exposição do candidato também, né? Como é que vocês veem? Porque eu imagino que realmente tenham mesmo empresas que tenham essa prática de só promover ou só aumentar salário se a pessoa aparece com uma outra oferta de fora para evitar essa saída. Para o candidato, ele pode usar, então, esse conhecimento de que a empresa só vai aumentar o salário dele se ele pedir demissão para procurar, para ir aplicar? Acredito que daí é uma questão de cultura, né? Esse profissional, ele vai ter que ver se essa cultura da empresa casa com os valores dele. Porque, afinal de contas, a hora que ele crescer dentro da empresa, ou a hora que ele tiver uma equipe, a equipe dele vai ter que fazer isso com ele para ser promovido, veja. Então, eu acho que vai extrapolar um pouco a questão de remuneração. Sim. Eu acho que vai um pouco da questão de cultura da empresa, missão, valores, versus os valores do profissional. E, de novo, é o que o Danilo tinha falado, né? Tudo bem, ele vai fazer isso dessa vez. Então, vamos lá, eu vou participar de um processo e daí eu fico na contraproposta. E daqui 1 ano, ele vai fazer a mesma coisa? Daqui 2 anos? É essa forma que a empresa vai continuar funcionando, né? Não, e fora a questão que a gente sempre comenta com os profissionais também, que você tem a sua marca no mercado, né? E se essa prática é comum na empresa, né, que você trabalha, que só promove, que só dá aumento salarial quando a pessoa chega com uma proposta na mão, realmente acaba desgastando a marca de cada um dos colaboradores lá dentro, porque todo mundo vai estar passando de processo que no final do dia não vai efetivamente querer entrar na empresa que está postulando, né? Então, tem todo o desgaste da marca. A gente fala que cada profissional tem uma marca no mercado, e essa marca ela vai se deteriorando conforme. Então, você vai queimando o cartucho, então vai chegar uma hora que você não vai conseguir nem também mais participar de processo ou de receber novas propostas, porque você não vai ter mais credibilidade. Essa credibilidade, exatamente. Ou será que não é o momento de abrir essa discussão dentro da empresa, né? E falar, puxa vida, qual é a política de retenção? Ou até vão falar, nossa, essa empresa, eu sei que a política dessa empresa só promove, só dá aumento salarial com uma proposta. Então, a pessoa vai olhar, ela trabalhar nessa empresa, então já vi que pode ser que não seja legítima a intenção dela. A longo prazo, isso não funciona, né? Não é sustentável, puxa vida, né? Então, é de se pensar, é um momento de reflexão, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, então, agora, assim, como headhunters. A empresa busca vocês, contratam vocês para que vocês vão ao mercado ver o melhor profissional para aquela vaga que eles abriram. Qual que é o momento que vocês tocam nesse assunto? Porque as pessoas que estão empregadas, que vocês chamam, que de repente podem ser um bom candidato para essa vaga que vocês têm. Em que momento vocês tocam nesse tema de contraproposta? O momento da gente tocar nesse assunto é antes de colocar ele no processo seletivo, né? A gente sempre começa um canal de comunicação com o candidato perguntando, você está avaliando o mercado?
Qual que é o seu momento de mercado, né? O que você está avaliando, né? E entendendo o que ele está buscando, tanto dentro da empresa dele, porque pode ser que ele não esteja avaliando, né? Às vezes ele está muito feliz dentro da empresa dele e ele já tem uma trajetória que ele está vislumbrando para a carreira dele, né? Nesse momento do que você está buscando para sua carreira, a gente também pergunta, puxa, mas o que faria você ficar onde você está? E o que faria de verdade você pedir demissão e ir embora? Porque nesse momento, às vezes a pessoa não pensou nisso, mas diante dessa pergunta, ele vai começar a pensar. Então, é nesse momento, no momento que a gente conhece o candidato, antes de colocar ele no processo seletivo, é o momento de fazer ele realmente pensar se vale a pena participar de um processo de verdade, se ele não está sendo só curioso, porque existe isso, né, de ser só curioso, ou se for só por curiosidade, veja, de novo, é o que o Danilo acabou de falar, é a nossa marca no mercado. Exatamente. Né? Cada profissional, né, é um produto, é como se fosse um produto, é a sua marca no mercado, né? Você vai estar se desgastando sendo só curioso, né? Curiosidades que às vezes no bate-papo com o headhunter, você tira, e tudo bem, não precisa participar de um processo. Né? E bater nessa questão de quando a proposta não só no começo, mas até para ser mais cuidadoso durante o processo também, né? Eu acho que durante um processo seletivo que às vezes decorre um tempo, pode acontecer mudanças, né? E inclusive o que o profissional tinha como premissas, né, e motivações no começo pode não ser o mesmo e pode ter mudado no meio e até no final do processo. Exatamente. Então, esse cuidado, né, se a gente quiser levar a um extremo, esse tipo de questão ela é levado durante toda a etapa do processo. Né? A gente tem que ficar muito próximo. É muito comum, no começo do processo, quando a gente aborda o termo contraproposta, o candidato nos falar, imagina, a empresa jamais vai fazer uma contraproposta, isso nunca aconteceu, isso é muito comum, né? Ele achar esse assunto muito longe dele, muito distante. Sim. Durante o processo, ele vai evoluindo, ele vai sentindo, puxa vida, na verdade, o meu chefe já entendeu que eu saí mais uma vez, eu acredito que vai acontecer. Então, isso vai mudando durante o processo. Então, acho que talvez a melhor resposta, Paty, é assim, ó, do início ao fim, né? É o tempo todo, é a gente fazer esse acompanhamento. Porque muda para o candidato, muda para a empresa. E à medida que o candidato vai conversando com vocês, vai conhecendo mais a vaga... Exatamente. Se ele achar que tem que desistir, o importante é já não chegar na proposta da e o que a gente sempre fala é formar a convicção durante o processo. Né? Então, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então, por isso a gente sempre bate nessa tecla, a gente sempre está muito cuidadoso e muito zeloso quando a gente fala dessa questão de contraproposta. Quando a gente fala muito para o mal, olha só, também é importante. Porque, às vezes, o candidato vai lá, resolve participar de um processo seletivo, faz uma primeira entrevista e não teve química, não teve uma sinergia entre a empresa e ele. E tudo bem? Ele não vai continuar no processo até o final para chegar numa proposta, para pedir uma contraproposta. Ele simplesmente pode levantar a mão e falar, puxa vida, não teve sinergia. De novo, né? O momento da contratação vai muito além do financeiro. Vai no relacionamento com o chefe direto, vai nos valores da empresa. Então, às vezes, não casa. E se não casa, não tem problema nenhum ele abrir mão do processo seletivo no meio de um processo. O quanto antes, melhor. Sim. Né? O quanto antes, melhor. Mas tem que ter essa transparência. Com certeza. Porque muita gente tem o receio e fala assim, eu não desisti porque eu não queria deixar o headhunter na mão, ou não queria deixar a empresa que eu estava querendo entrar na mão. Então, mas aí no final ele exato, na verdade eu tiro pela culatra, só está tomando tempo das pessoas de uma maneira. A gente tem que ter uma relação de transparência e de confiança, né? De headhunter, empresa, candidato, né? Quando essa relação é de transparência e um candidato, por exemplo, desiste no início do processo ou no meio de um processo por um motivo de não realmente achar que não vai casar ali com aquele próximo. Não existe problema nenhum. Se o relacionamento é de transparência e a gente informa o futuro, né, empregador, a gente depois utiliza esse candidato em outros processos seletivos. A gente vai descobrindo o que o candidato gosta, o que ele não gosta, o que ele avalia, o que ele não avalia, para ser mais assertivo da próxima vez. E por isso tem que ter essa conversa. Exatamente. Também entender aquilo que está buscando. Tem uma questão aqui que tem muito a ver com o que o Danilo falou. Qual que é o impacto para a nova empresa, né, contratante, se a contraproposta foi aceita? Então, a empresa gostou daquele candidato, chamou, fez a proposta,
e ele volta e fala, não vou aceitar porque eu vou ficar no meu antigo empregador. Então, qual que é o impacto para essa empresa e também se o candidato deixa uma imagem negativa? O impacto é gigantesco, né? Pensa que, como a gente já comentou aqui, o processo seletivo ele não é da noite para o dia, né? O processo seletivo ele leva um tempo, né? E a empresa que está contratando, ela tem todo um cronograma e tem todo já um planejamento para contar com aquele profissional naquela data, né? Uma vez que esse profissional ele desiste, né, aos 46 do segundo tempo, ou no momento que realmente ele recebe uma proposta, todo esse planejamento, toda essa expectativa da empresa que iria empregar essa pessoa vai por água abaixo, né? Então, com isso, se desdobra a imagem do candidato, né, a imagem do profissional. E como a gente falou, a marca dele fica desgastada, né? A marca dele realmente começa a ficar arranhada. Daí entra com o que a Carol falou, na questão do networking, né? Muitas pessoas se conhecem entre as empresas, né? Um gestor vai conhecer outro gestor, o CFO vai conhecer outro CFO, o presidente conhece outro presidente, e isso acaba sempre tendo muitos contatos em comum, né? Então essa reputação acaba realmente sendo bastante arranhada no final do dia, né? Então por isso que a convicção tem que ser muito forte, a pessoa tem que estar muito segura de que realmente ela está entrando naquela empresa pelos motivos que realmente concretos e tangíveis, né? Exatamente. Fora que existem outros candidatos participando do processo, né? Muitas vezes existem 2 candidatos ali como finalista, a empresa demora para tomar decisão, puxa, às vezes um, às vezes outro, escolhe por um profissional e deixou passar o segundo candidato, que também seria excelente para a vaga e por algum motivo não foi o escolhido. E esse escolhido não aceita, né? De novo, quanto mais a gente conseguir se antecipar ao problema e se aquilo ali não for realmente o sonho do candidato, ele tem que levantar a mão o mais rápido possível, né? Eu tenho uma pergunta de um colega de vocês, o Roberto, ele é headhunter também. Primeiro ele pergunta como evitar que isso aconteça durante o processo, eu acho que vocês já explicaram. Mas ele pergunta também como lidar, daí já lá no final, como lidar, então, vocês, headhunters, como lidar com o candidato que desiste no final do processo, que aceita a contraproposta. Como é que vocês agem nesse sentido com o cliente, com a própria pessoa? Vocês voltam a conversar? Como é que é isso? Não, com o candidato da maneira mais consultiva possível, né? A gente alerta para ele das consequências da ação dele, né? O que isso vai impactar, o que vai acontecer, o que vai ser os resultantes dessa ação dele, e realmente falar para ele, a próxima vez, por favor, entenda que realmente você está indo pelos motivos corretos para um processo seletivo, né? E do lado do cliente, basicamente a gente explica também a situação e tenta resolver da melhor forma possível para, já que ele estava contando com aquele profissional, a gente, com certeza, repor aquilo de uma forma mais objetiva e rápida possível, né? Sim. Eu tenho uma pergunta do Leonardo, ele fala, aceitar uma contraproposta do empregador atual não dá a impressão de que você está simplesmente fazendo um leilão? A gente falou bastante disso ao longo da conversa. Sem dúvida, machuca a sua marca, né? Sem dúvida, machuca a sua marca. É aquela imagem negativa, é uma imagem de descrédito, né? Para todos os lados, para o empregador atual e para o processo que você está participando, né? Sim. E mesmo de leilão, quando a gente fala leilão, é muito a conotação da questão financeira, né? E vai muito o que a Patrícia falou um pouco, né? Que você pode até ter um aumento no curto prazo, mas depois de alguns meses aquilo já vai estar absorvido na sua renda. Você nem vai perceber que você já teve aquele aumento. Exatamente. E aqueles outros problemas que tinham, além da remuneração, de clima da empresa, ou de relacionamento, ou do escopo, vai continuar existindo, né? A gente viu aqui histórias de pessoas que falaram que conseguiram contraproposta por escopo, mas será que isso vai manter? Ou que sabem que a empresa tem essa prática de só dar um aumento salarial quando a pessoa pede demissão. Será que é isso que eu quero para mim? Né? Porque você vai pedir hoje, depois tem amanhã, ou hoje você vai se contentar pelo resto da sua carreira naquela empresa, né? Entrando na questão salarial, a gente sempre comenta com um profissional que a remuneração é importante. Ninguém vai ser hipócrita de rasgar dinheiro, mas a gente fala que ela não pode ser a coisa mais preponderante na sua escolha, porque remuneração é consequência no final do dia, né? Se você estiver numa empresa que realmente você se sente confortável, numa cultura que você identifica, que vai gerar oportunidades, que realmente tem outras coisas mais qualitativas, a parte quantitativa, que é a remuneração, ela vai vir como consequência, né? Porque você vai ter total condições de performar um bom trabalho, né? E da remuneração vem muito mais naturalmente, né? Então a gente brinca sempre que a remuneração é a porta de entrada, né? E não pode ser o fim, na verdade, né? Da jornada. Legal. E tem uma pergunta aqui da Laura Ferreira. Ela pergunta se é indelicado não querer ouvir uma contraproposta.
ela chegou para o empregador atual, disse que vai pedir demissão, enfim, e ele talvez tenha oferecido, né? Sim. Você aceita? É indelicado falar que não? O importante nesse momento é ela deixar claro, ter uma conversa clara com o atual empregador do porquê que ela está saindo, né? Eu acho que se a conversa for clara e ela explicar os motivos, não é nada indelicado, né? Muito pelo contrário, veja, ela vai embora daquela empresa com as portas abertas, ele entende que ela está indo embora porque é uma coisa melhor para ela, seja em termos financeiros, seja em termos qualitativos, que nem o Danilo acabou de falar, né? E quem sabe no futuro eles podem trabalhar juntos novamente. Né? É porta aberta, é muito visão a curto prazo. A gente tem que ter uma visão um pouquinho mais a longo prazo, né? É explicar para o atual empregador o que tá pegando nela, o que tá descontando, ou aquele super ponto de motivação na próxima vaga. Né? Na verdade, muito ao contrário de ser indelicado, mostra profissionalismo. Né? A gente acabou de dizer que muitas vezes a contraproposta soa como um leilão, né? Como a pessoa fosse uma pessoa mercenária, né? Vamos colocar dessa forma. Então, realmente a pessoa nem dá margem ou nem abrir para discussão a questão de contraproposta, muito pelo contrário, né? Nem delicadeza, demonstra profissionalismo. Minha decisão está tomada, eu já dei minha palavra na outra empresa, obrigado, agradeço por todos esses anos que a gente trabalhou juntos, agregou muito, espero voltar com portas abertas, e é isso. Vocês, os dois colocaram nessa questão das portas abertas, né? Porque se a pessoa ela sai bem, né? Ela deixou a porta aberta aqui, ela foi para um outro lugar e tal. No contrário, ela fechou a porta para aquele empregador que estava interessado nela. E a relação dela do atual também fica... Na verdade, as duas relações se quebram. Né? Tanto da vaga que você não aceitou, quanto de onde você está. E você vai sentir na própria pele, todo dia chegando para trabalhar e sentindo que teve uma ruptura. É que tudo é imagem, né? Imagina se o gestor, quando ele faz uma contraproposta e ouve um não, fala assim, não, obrigado, eu já fechei com a outra empresa, ele vai pensar, nossa, eu queria que quando fosse contratar, a pessoa que eu estou contratando pensasse a mesma coisa quando estiver no processo seletivo. Exatamente. Né? Então, é um ganha-ganha, não tem jeito. Exatamente. Bom, gente, a gente está aqui conversando sobre contraproposta, tenho recebido aqui algumas questões, tem algumas questões que estão chegando, que estão fugindo um pouquinho do tema. Hoje a gente vai falar só sobre contraproposta, mas vou deixar aqui as perguntas de vocês no radar, numa outra oportunidade a gente volta a falar sobre ela, tá? E você está chegando agora, então, manda sua questão, a gente está ao vivo no Facebook, no YouTube também, então é só mandar aqui para a gente tem mais uns 10 minutinhos. Todas essas dicas aqui que eles estão conversando tem no nosso blog, dá uma olhadinha lá, robertref.com.br/blog, que você vai encontrar também um pouco sobre isso, como lidar numa situação dessa. Eu separei aqui um material que a gente podia comentar, que fala, né, das 5 razões para não aceitar uma contraproposta. Eu vou falar direto com o candidato hoje. Um ponto aqui, estagnação profissional. Por quê? Por que a estagnação, por que a contraproposta pode gerar essa estagnação profissional do profissional? De novo, a gente vai para o lado qualitativo, né? Quando um profissional está olhando o mercado, está aberto para conhecer novas oportunidades, ele busca algo diferente do que ele tem hoje. A gente está falando de contraproposta, a gente está indo no ímpeto simplesmente financeiro. Isso vai além do financeiro. Então, ele pode até subir um degrau em termos financeiros, ter um aumento significativo até, não tem problema. Mas, veja, não vai ser isso que vai trazer uma satisfação para ele a longo prazo. Né? É um aumento de escopo, por isso que a gente fala da estagnação. E mesmo que a estagnação não seja só financeira, desculpa, que a contraproposta não seja só financeira e seja de promoção, aquilo é curto prazo. Né? Às vezes, foi o que a gente comentou, a quebra do vínculo de confiança. Aí você só foi promovido na sua empresa porque você chegou com uma proposta na mão e eles cobriram te promover. Então você ganhou no grito, né, essa promoção. Então a estagnação acaba levando a gente está falando de imagem, está falando de marca, acaba realmente arranhando sua marca dentro do seu empregador atual, que você acabou aceitando essa promoção forçada, vamos botar essa forma. O Danilo acabou citando a segunda razão para não aceitar, que é exatamente a quebra de confiança, esse problema com o relacionamento, né, profissional. Outra razão, eles colocam aqui como economia na empresa, né, porque um processo ele não é barato. A troca, a substituição de um profissional ele não é barato, né? Então, como é que o profissional, como é que ele avalia se a empresa não está oferecendo aquele aumento só naquele motivo, porque naquela hora ele não tem como contratar outra pessoa? As empresas geralmente, de uma forma formal ou não, existe uma política de cargos e salários.
né? Às vezes isso é formal dentro do RH da empresa, outras empresas não têm isso tão formalizado, mas existe aquela questão do colaborador ter um determinado salário de acordo com o cargo que ele exerce. Ele vai estar inflacionado em relação aos pares deles, aos colegas dele. Exato. Ele sabe disso, o empregador sabe disso, o headhunter sabe disso, todos sabem disso, né? Então, no momento de um corte, isso é extremamente perigoso. E a empresa faz muito isso, como a gente já comentou no começo, é para tapar o buraco, né? O gestor se vê desesperado, que perdendo aquele recurso ele vai ter um impacto gigantesco no curto prazo, então ele move mundos e fundos para manter aquela pessoa por um período, né, enquanto ele vê o que ele vai fazer para poder sanar aquela de uma forma mais médio e longo prazo. Exatamente, né? sim. E fatalmente acaba sempre sendo a questão de desligar esse profissional que aceitou a contraproposta no médio prazo, porque como a Carol falou, ficou mais caro e o vínculo de confiança se quebrou, então ele vai ser o primeiro a ser... sendo a bola da vez. Ele vai ser o primeiro a ser cortado, com certeza. Né? Lembra daquele dado que eu coloquei aqui no começo, que a gente falou da pesquisa, né, dos 85% dos profissionais que aceitam acabam saindo em 6 meses. E um dos motivos, inclusive, é a própria demissão, porque a pessoa já não faz mais parte. Exatamente. Né? Ela aceitou, ela teve. Então, até outra questão aqui de razões para não aceitar é a desvalorização profissional, né? Porque por que a empresa não te viu antes? Se você era tão essencial, por que ela não demonstrou antes da hora de você pedir para sair? Exatamente. Né? E questão de decisões no trabalho, também de arrependimentos, né? Porque você pode se arrepender, tudo isso que a gente foi conversando. Quando não é só financeira, a motivação para deixar a empresa, fatalmente vai haver um arrependimento lá no final, né? E mais uma vez, eu complementaria mais uma vez a questão de promessas. Né? Mais uma vez, às vezes o empregador atual, ele pode fazer um monte de projetos, um monte de projeções para você de carreira, para você ficar, porque agora você vai ficar, vai ser diferente, eu vou te dar aquilo, vou te mudar. Mais uma vez, promessas, né? Promessas a gente pode fazer um monte, né? Sendo que na outra oportunidade, que você passou do processo, você fez perguntas, formou sua convicção, é uma coisa muito mais concreta. Né? Sim. O empregador atual, ele vai fazer todo o possível para te encantar, né, com a contraproposta. Exatamente. Ele tem que ganhar de uma proposta que você já tem. Então, ele tem que deixar você vislumbrado. E naquele momento, emocionalmente, você realmente vai sentir que você está ganhando, ficando. Isso é o passar dos tempos. Depois de um dia, dois, uma semana, duas, depois de 3 meses... Cadê o colaborador de novo? Está aberto ao mercado participando de processos, né? Tipo, se ele já é um colaborador da empresa, ele já conhece. É lógico. As práticas. E a empresa já sabe o que ele quer. Então já sabe o que falar para te ganhar. Aí na hora não é verdade? De demissão, tudo muda. Tudo ficou muito mais bonito, É outra empresa. É outra empresa. Eu tenho uma pergunta aqui do Rafael. Aí, para vocês, headhunters, nesse sentido, se o profissional aceita, na verdade, ele recebeu uma contraproposta e comunicou vocês. Olha, a empresa que eu tô fez uma contraproposta e tal. Existe, por parte de vocês, a tentativa de conversar e de convencer esse profissional a não aceitar Sem dúvida. É o que a gente falou. Na verdade, isso não vai ser uma surpresa para ele. Isso não é uma surpresa no final do processo seletivo. Exato. A gente já vem conversando com o candidato antes de colocar ele no processo seletivo. Vai ser só, na verdade, mais uma etapa de conversa. Nesse momento, se o processo foi bem conduzido e a gente foi falando disso de uma maneira que vai maturando dentro da cabeça do candidato, né? Nesse momento, quando ele ligar e falar que a empresa ofereceu a contraproposta, na verdade, ele já sabia. Ele vai falar, aconteceu exatamente aquilo que você tinha me falado, né? Eles fizeram a contraproposta, já vai ser uma coisa mais certeira, né? O que tem que ficar claro é que não é uma opinião particular do headhunter que está conduzindo o processo. Não é uma opinião aqui particular do Danilo, da Carol, nada disso. É uma pesquisa de mercado, né? Isso é estatístico, isso realmente acontece o tempo todo. Sim, né? Sim. E se ele chegar e falar para vocês assim, eu recebi uma contraproposta, já pensando que o novo empregador dele poderia, sei lá, ele quer buscar ainda, fazer um leilãozão aqui mesmo, de buscar um novo aumento. Aí também não seria a melhor forma de conseguir uma recolocação. Na verdade, a empresa que está com o processo seletivo aberto e contratando, muito provavelmente vai desistir do candidato. Né? Muito provavelmente, porque daí perde a relação de confiança com o candidato que está no processo seletivo. Aí ele perde o crédito. Né? Mais uma vez, ele perdeu a vaga. Perdeu a vaga e perdeu outras oportunidades com vocês. Ele perdeu a vaga. Aí ele perdeu a vaga. Conversar. Tem uma questão do Jorge, a gente já falou um pouquinho que já apareceu, né? Sobre aquelas empresas que só dão aumento quando a pessoa pede demissão. Mas aí ele pergunta, então,
para evitar essa questão da contraproposta, ou essa necessidade necessidade de só conseguir um aumento na hora de pedir demissão, qual que é a melhor maneira de conversar com um gestor para falar, vamos falar aqui então, de negociação salarial, de promoção, dentro da empresa atual, antes dele ir para mercado, né? Qual que é a melhor forma, então, de abordar? De abordar a questão salarial? Eu acredito que assim, olha, não ir direto ao ponto na questão da salarial, mas sim falar do que ele tem feito pela empresa, né? O escopo de trabalho dele, o que ele está fazendo, levar fatos e dados. Sempre uma análise numérica é muito bem-vinda nessa hora, né? O que ele está trazendo de potencial para a empresa, como ele está performando, né? E a partir daí, qual é a expectativa da empresa com ele nos próximos passos? Naturalmente vai chegar na questão de salário, né? Eu complementaria exatamente com isso, com o histórico. Né, exatamente. E mais adiante o que eu preciso fazer, né? O que a empresa espera de mim, né? Ou o que falta? O que falta? Exatamente, né? Acho que é essa pergunta, né? O que eu preciso fazer? O que você se espera de mim, gestor, para realmente eu ter uma performance fora do que você está imaginando de uma forma positiva, né? Eu acho que essa é a grande questão. Desculpa, mas nesse momento dessa conversa, ambos perceberem que talvez o relacionamento tenha acabado, seja a hora de cada um ir para um lado, não é errado, né? Não, eles até conversarem, sim, claro, chegarem a uma conclusão que, olha, sim, eu acho que o seu tempo aqui acabou, sim, e aí eles podem o desfecho pode ser positivo ou negativo, mas daí ele vai tranquilo, seguro, participar de um processo seletivo. Sim. Né? O importante é gerar segurança. Para que caminho ele vai? Né? Pode ser por o caminho dele ficar onde ele está e não participar de um processo, mas daí pode ir com segurança olhar o mercado. Né? E fora que fica a sensação de ele parar de perder tempo. Né? Se realmente ele tiver uma conclusão conversando que o ciclo acabou, é que literalmente ele estava perdendo tempo na cadeira que ele estava. Né? E realmente novos voos precisam ser alçados. Né? Então acho que também é um ganho para os dois. Legal. Eu tenho recebido aqui algumas questões. No início da nossa conversa, a gente explicou o que era a contraproposta, porque estava acontecendo alguma confusão com pessoas falando sobre quando a oferta, né, do salário é mais baixa e ele quer pedir um pouquinho mais na hora de um processo seletivo, e isso não é contraproposta, né? Isso chama negociação salarial. Exatamente. Então, pessoal, quem está ainda com dúvida com relação a isso, sobre a oferta do salário, isso chama negociação salarial. A gente tem algumas dicas também no nosso blog, e aproveitando, falando de salário, daqui a pouquinho a gente vai lançar o nosso Guia Salarial de 2018, vai estar no site para vocês baixarem, então fiquem de olho aí para mais esse material que pode ajudar vocês nesses processos, né? E tudo isso. Bom, tem uma outra questão aqui que eu fui pegando aqui nos nossos materiais, que fala, né, quais são os principais problemas, tanto para a empresa como para o profissional, na hora, quando o tema é contraproposta. É para a gente encerrar, que eu estou olhando ali, e daqui a pouco eu vou passar do tempo. Então, para as empresas, vamos colocar um pouco aqui a questão de ser uma ação emergencial, né, que vocês falaram bastante, valorização do profissional, então é um problema, né, de você valorizar só na saída e tal, a quebra de confiança. Eu acho que é importante frisar a quebra da confiança com a empresa atual e também com a equipe, né, que fica ruim o relacionamento. Exatamente. E a performance, né, hoje mais do que nunca, né, a performance de um profissional é muito importante, o resultado de se aplica no resultado do grupo todo, né? Então, como vai ser a performance desse colaborador depois de ter passado por uma ruptura como essa, né? Fica um ponto de interrogação, né? Ninguém mais sabe, né? Exatamente. Bom, e para o profissional, a questão da marca, né? Eu acho que isso é muito importante da gente frisar. A reputação Dele no mercado. Exatamente. Né? Tem alguma outra dica final, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu só frisaria de novo, toda vez que um profissional for entrar no processo seletivo, tenha bastante claro os motivos pelos quais ele está entrando naquele processo, né? Quais são as razões. Né? Eu acho que isso é o mais importante, é que se ele tiver claro na cabeça dele que aquilo são realmente os motivadores dele, o processo seletivo com certeza flui de uma forma muito mais tranquila, né? Porque quando chegar na hora, ele vai entender, ele vai conseguir ponderar da forma racional, como comentei, né, na hora de tomar a decisão, e não de uma forma emocional,
na hora de pedir uma demissão. E também não ter nenhum receio de ter um relacionamento extremamente transparente com o headhunter, né? Exato. Essas dúvidas podem surgir no meio de um processo seletivo e não existe problema nenhum. Isso não acontece com um candidato, isso é normal, isso acontece. Se existe essa conversa, esse bate-papo com o headhunter de uma maneira transparente, né? A pessoa vai ficando segura. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Gente, obrigada pela presença de vocês. E antes de encerrar, eu recebi algumas questões aqui que falam um pouco de tendências e tal. Então, como eu falei, daqui a pouquinho a gente está lançando o nosso guia salarial e mais para frente também a gente lançou em agosto o índice de confiança da Robert Half. Daqui a pouco vai ter a segunda edição desse índice. Dá para saber bastante como é que está o pensamento dos recrutadores hoje. Tá bom? Até a próxima. Então, muito obrigada pela participação. Obrigada. Tchau, tchau. Desligou, estão gravando.